Muito boa tarde a você que acompanha as redes sociais do sindicato. Agora são 18 horas e 8 minutos e agora nós queremos iniciar essa live especial com o tema da Embraer. Que Embraer interessa aos trabalhadores e ao Brasil. Vamos discutir esse assunto à luz dos últimos fatos que ocorreram com o anúncio do cancelamento da compra da Boeing, da compra da Embraer pela empresa norte-americana Boeing. Vamos então atualizar a você que nos acompanha. É fundamental que você possa interagir conosco, participar, enviando a sua pergunta, o seu comentário, porque nessa live nós vamos debater realmente o futuro da Embraer e o que é melhor para os trabalhadores e para o país. Bom, como eu disse anteriormente, a norte-americana Boeing anunciou no sábado, dia 25, o cancelamento da aquisição do setor de aviação comercial da Embraer, depois de cerca de 2 anos de tratativas. A iniciativa marca uma reviravolta na transação que sempre, na opinião do sindicato, foi muito prejudicial aos trabalhadores. O sindicato, inclusive, fez uma ampla campanha para dizer não a essa entrega da Embraer para a norte-americana Boeing. E a ruptura acontece num contexto em que a Boeing está mergulhada aí numa grave crise financeira e agora agravada pela pandemia do novo coronavírus. E também deve trazer algum prejuízo para a Embraer, porque só no ano passado a Embraer gastou quase 500 milhões de reais na preparação dessa transação. Bem, nós estamos ao vivo agora nas redes do sindicato, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram, e nós vamos agora começar a apresentar os nossos convidados que vão conversar sobre a Embraer e sobre a situação dos trabalhadores, as perspectivas depois do anúncio dessa ruptura da transação entre a Boeing e a Embraer. E eu começo apresentando o meu primeiro convidado e nós fazemos agora uma conexão direta com os Estados Unidos. Vamos para Denver, no estado do Colorado, falar com o professor Aaron Schneider, ele que é professor da Universidade de Denver e, gentilmente, é professor de Relações Internacionais, tem estudado, entre outros assuntos, também a indústria aeronáutica brasileira. E eu queria iniciar, nós, além do professor Aaron, também teremos a presença do Toninho Ferreira, ele que é militante histórico da categoria metalúrgica, ex-presidente do sindicato e também presidente do PSTU São José dos Campos. E da mesma forma, teremos a participação do diretor do sindicato, Herbert Claros da Silva. Mas, sem mais delongas, eu quero começar falando com o professor. Professor, tudo bem? Me escuta bem aí nos Estados Unidos? Eu escuto bem, muito obrigado por me receber. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, professor, eu queria iniciar o nosso bate-papo perguntando para o senhor ao que o senhor atribui a decisão da Boeing de desistir da transação da Embraer com relação à aviação comercial. E acrescento, na opinião do senhor, o negócio foi desfeito e parece que não tem mais volta, inclusive as partes parece que vão entrar em litígio. Mas esse era um bom negócio para a Embraer e para os trabalhadores brasileiros? Boa noite. Boa noite. E para responder a primeira pergunta, por que Boeing desistiu, eu vejo 3 categorias. Um que seria mais micro, outro intermédio, meso e outro macro, sobre a situação atual. E falando no nível micro, a colaboração com o Embraer para a Boeing ia servir para a produção de aviões um pouco menor do tamanho que Boeing acostuma produzir. O MAX é o mais perto, mas a Embraer tem uma especialidade nas aviões de cadeiras um pouco menos que isso. Então,
essa era a função da parceria com a Embraer em termos micro, em termos imediatos e técnicos. Mas o que tem significado na atualidade com a União Europeia congelando o acordo faz que o Boeing precisava apostar no MAX de novo. O MAX que está estagnado, está parado, eles têm que apostar nesse, porque não tem esperança de que a União Europeia libera essa parceria e que pode começar a produzir a esse nível de tamanho de avião mais pequeno. Ao nível mesmo, intermédio, tem que focalizar no assunto do momento para Boeing, que a queda do MAX e o mau governo da companhia com relação aos reguladores sobre o MAX vai precisar muito dinheiro. Vão ter que invertir, alguns dizem, 5 bilhões de dólares para recuperar só essa linha de aviões. E também vai haver penalidades, castigos, decisões jurídicas por as violações e os mortes que tiveram com o MAX. Então, vai ser uma inversão que eles precisam dinheiro, cash, líquido nesse momento para recuperar. E também tem que combinar a situação com a corona, que viagens nacionais e internacionais, tudo está estagnado agora e o mercado está muito incerto do que vai ser a produção de aviões no futuro. Então, nessa situação intermédia para Boeing, era muito difícil entrar na relação com Embraer, a custo que estava no momento que eles fizeram a relação. E ao nível macro, não temos que esquecer de que o setor de aviação tem, nesse momento, algo que é sintomático de toda a economia global, que é um padrão de concentração. As grandes companhias estão comendo seus competidores, concentrado a produção globalmente. Isso tem uma relação com uma sobreprodução. Tem mais aviões, mais produção no momento do que é a demanda internacional e, obviamente, o coronavírus e a queda econômica geral exacerba essa situação. E essa falta de demanda também tem uma relação com a desigualdade, que com essa desigualdade extrema no mundo e nos países individuais, quer dizer que tem um teto na demanda para aviões que está problemático para a produção e o consumo. Então, Embraer e Boeing, por essas 3 categorias de razões, a parceria não era conveniente nesse momento. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que a ideia de que a parceria fecha por a falta de cumprimento por parte de Embraer, isso é impossível acreditar, dado a todas as outras razões que a parceria não frutíferou. Segunda parte da pergunta era sobre o desenvolvimento e sobre os trabalhadores do Embraer, e nisso tudo depende das condições de qualquer parceria. E no caso da parceria do Boeing com Embraer, compra de Embraer por Boeing, onde Embraer ia vender 80% de seus ações, sem qualquer condição de produção local, de representação dos trabalhadores no conselho da companhia, sem qualquer monitoramento ou poder de veto do governo do Brasil. Era condições muito fracas para Embraer vender a um preço barato a Boeing. E só para comparar, quando Airbus comprou Bombardier, teve condições muito mais respeituosas entre os países, entre as companhias. Comprou 51% das ações, das ações, tinha condições de representação para os trabalhadores, para o governo de Quebec no futuro companhia. Então, comparando isso com o que foi a compra de Embraer por Boeing, as condições eram muito fracas para
especialmente para os trabalhadores de Embraer. E nisso temos que ver que para alguns trabalhadores de Embraer, nos engenheiros mais capacitados, podia ter alguma vantagem no curto prazo. Mas a intenção de Boeing, que sempre teve problemas na sua relação com força laboral dentro de sua companhia, a intenção dele era aumentar a competência interna entre os trabalhadores do Brasil e os trabalhadores dos Estados Unidos. Então, cedo ou tarde, ia ter custos para os trabalhadores no Brasil que não tinham qualquer controle dentro das condições da compra para proteger trabalhos, salários, condições de trabalho, etc. Então, no meu ver, o acordo inicial era em condições muito fracas para a Embraer e também com poucas proteções para os trabalhadores do Brasil. Muito bem, nós falamos agora, falando com o professor Aaron Schneider, está lá nos Estados Unidos, participando gentilmente da nossa live. E agradeço ao professor que fala muito bem português, é americano, mas conversa com os nossos internautas que acompanham as redes sociais do sindicato. Professor, até breve então. Eu queria colocar na roda agora o diretor do sindicato, Herbert Claros. Daqui a pouco eu falo com o Toninho. Herbert, à luz do que disse o professor, das suas impressões, da campanha que o sindicato fez fortíssima contra essa transação que agora foi por água abaixo. Como que os trabalhadores e o sindicato recebeu essa notícia do rompimento das tratativas entre Embraer e Boeing? Tá sem som, Herbert? Tá com o microfone ligado? Opa, desculpa, estava com o microfone desligado. Boa noite aí, Toninho, professor Aaron, Rodrigo, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente, acompanhando essa live. Bom, Rodrigo, a sua pergunta é bem importante porque não teve como não ter o sentimento de preocupação, né? Na verdade, todos os trabalhadores aí passaram nas últimas semanas uma angústia em relação à preocupação do emprego por conta dessa questão da paralisação da fábrica, necessária por conta do coronavírus, né? Teve todo um acordo, foi toda uma longa semana, né? Longas semanas para discutir um acordo de layoff, de redução da jornada de trabalho com redução de salário. E agora veio essa outra notícia. Mas é importante também dizer que não foi com grande espanto, não, porque boa parte dos trabalhadores já tinham claro que existiam problemas, principalmente com a Boeing, porque até como o próprio professor falou, não vou ser repetitivo, a Boeing já vem apresentando um problema há mais de um ano em relação ao avião 737 MAX, e essa crise do 737 MAX, todos nós sabíamos que poderia sim afetar essa transação. Mas fica claro aquilo que todos nós já dizíamos, né? Num primeiro momento de crise, a Boeing poderia ou fechar a empresa ou pular fora. Ainda bem que aconteceu antes, e na verdade, ela pulou fora do negócio, não pulou fora da fábrica, né? Perfeito, Herbert, obrigado. Agora colocando também na conversa o nosso companheiro, militante histórico da categoria metalúrgica, Toninho Ferreira, ele que já trabalhou na Embraer, já fez inclusive uma greve histórica na empresa, desde 83, enfim, tem uma grande trajetória na Embraer, foi presidente do nosso sindicato e é presidente municipal do PSTU São José dos Campos. Toninho, como que você viu essa notícia desse rompimento da transação e as duas partes já brigando, já fazendo acusações mútuas? Como você viu isso, Toninho? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. Nossa solidariedade ao povo norte-americano. Boa noite, Herbert, e boa noite aos internautas. Olha, Rodrigo, desde o primeiro momento nós colocamos contra a venda, e agora com esse rompimento, evidentemente, nós temos que ter uma outra política. A política nossa, inclusive, é da reestatização, é assim que o PSTU vê, e nós podemos desenvolver um pouco mais essa conversa aqui. Agora, o porquê que nós vimos com preocupação e nos colocamos contrário desde a venda? É que, na verdade, isso aqui é um parque tecnológico avançado. E do que eles estavam fazendo, vendendo essa empresa para a Boeing, para a norte-americana Boeing, significaria
que o Brasil deixaria de produzir tecnologia. Isso nós não devemos permitir. Os trabalhadores, a população, devem lutar contra uma medida como essa. Porque, veja você, se acaba todo o nosso parque tecnológico, como eles estão fazendo, a gente percebe isso agora, inclusive, na questão da pandemia, a falta de investimento em pesquisa, em tudo, o Brasil vai passar a produzir apenas commodities, ou seja, só produtos primários. É assim, vai exportar apenas petróleo bruto, que agora nem exportar dá mais, porque está a menos de $20 o barril, passar a exportar laranja, ferro e soja. Isso que é essa preocupação que nós sempre tivemos. Então, não pode ser assim, porque a Boeing, quando iria comprar, ela iria comprar, na verdade, o mercado. Todo mundo sabe que a Embraer tem um grande mercado da aviação regional no mundo. Então, eles comprariam o mercado, destruiria a empresa, destruiria esse parque tecnológico, levaria para os Estados Unidos e o Brasil ficaria sem nada. Então, um dos motivos é esse. O outro motivo é que essa empresa sempre foi dinheiro estatal, sempre foi dinheiro do governo. Quando ela foi criada em 1969, foi dinheiro do governo, e só o governo pode fazer isso. Por isso, hoje, o grande enfrentamento, essa discussão que tem, de que se deve existir o Estado, não deve existir o Estado, dinheiro do Estado ou não, se deve ser tudo regulado pelo mercado, como eles colocam, isso é uma bobagem. Em 69, só foi montada a Embraer justamente por ter dinheiro estatal, dinheiro do governo, dinheiro nosso, dinheiro do povo. Foi os impostos do povo brasileiro que construiu essa empresa. E ao longo dos anos foi igual. Foi dinheiro do BNDES para poder financiar a empresa durante todo esse tempo, mesmo depois dela privatizada em 1994. Continuou sendo o BNDES a fazer o financiamento. Aí nós perguntamos, ora, se é para ter dinheiro do governo para beneficiar meia dúzia de acionistas, e é bom que se diga que os acionistas minoritários estavam contra essa venda para a Boeing, se é para beneficiar apenas os seus executivos e beneficiar uma meia dúzia de acionistas, nós achamos que estava errada essa venda e nós nos colocamos absolutamente contrário. Na verdade, nem só nos colocamos contrário, como nós militamos, o PSTU se jogou na frente com uma luta junto com os sindicatos metalúrgicos para evitar essa venda para a Boeing, porque o Brasil não teria nenhuma vantagem nisso. E é preciso discutir um pouco a soberania desse país. Não pode ser que a gente vai voltar aos séculos passados, aonde apenas era voltar a ser colônia, efetivamente exportar produtos primários e acabando com o nosso parque tecnológico. E por isso nós não colocamos contrário. É assim que nós pensamos. Ô Toninho, e aproveitando a sua fala, e sobre a postura do presidente Bolsonaro, que através da Golden Share, uma chave de ouro que o Brasil tem, o governo brasileiro tem, para evitar e para impedir ações que possam ser prejudiciais para os interesses e soberania brasileiros. Rapidamente, o que você achou da postura do presidente e do governo brasileiro? Olha, Rodrigo, esse presidente, na verdade, por mais que se diz que é um nacionalista, esse cara é um vendilhão, ele é um lesa-pátria, ele, na verdade, faz tudo que o Trump mandar, sempre vai fazer o que diz o governo norte-americano. Então, por isso, ele tinha a oportunidade de vetar. Não é que só que ele não vetou, ele concordou e ele defendeu um tipo de acordo como esse. É um lesa-pátria total, e é bom que se diga, não é só o presidente da República, não, o Dória também fez exatamente igual, no estado de São Paulo. O Felício aqui fica chorando as mágoas, porque rompeu esse acordo. Todos eles são vendilhões do templo, e com essa postura. Agora vamos ver qual vai ser a posição deles. Nós esperamos que poderia surgir algum setor aí, quem sabe, das Forças Armadas, ou algum setor brasileiro que possa também levar uma política de reestatização, porque a deixar por conta desse governo ventilhão, desses governos vendilhões que estão vendendo tudo que eles querem, privatizar tudo, fazer o que eles chamam de Estado mínimo, é Estado mínimo para o povo, enquanto para os grandes empresários, para as grandes corporações, para os banqueiros, é o chamado Estado máximo. Nós não temos condição, por isso o povo tem que lutar muito, os trabalhadores, para manter emprego, para tudo é preciso a gente fazer essa luta. Esse governo não tem nenhuma responsabilidade, é um governo que é submisso totalmente ao governo norte-americano.
Ok, Toninho. Agora eu quero de novo colocar, fazer uma conexão com os Estados Unidos, voltar a falar com o professor Aaron, que acompanha, tem se dedicado a também estudar a questão da indústria aeronáutica brasileira. Professor, o sindicato aqui, ele sempre foi muito claro na posição, na avaliação de que esse era um mau negócio para o Brasil e para os trabalhadores brasileiros. Mas a direção da empresa, de forma insistente, fez uma pregação de que essa transação seria a tábua de salvação para a empresa. Ou, em outras palavras, que sem esse negócio, sem essa venda do setor comercial para a americana Boeing, a Embraer não sobreviveria, novamente dizendo que era uma questão de vida ou morte. Agora, a direção da Embraer está embaraçada porque o negócio acabou indo por água abaixo. Mas, professor, queria que você já falou um pouco sobre as questões que esse acordo ele nunca foi muito favorável aos brasileiros, inclusive também fazendo aí um paralelo com o acordo da Airbus com a Bombardier, que teve condições muito mais, vamos dizer, mais vantajosas do que a costura que foi feita aqui no Brasil. Mas, professor, como o senhor vê essa questão da pregação que a direção da Embraer fez ao dizer que esse negócio era imprescindível para a continuidade das operações da Embraer? É uma pergunta interessante e tem certa realidade que tem que enfrentar, como eu mencionei, concentração do setor, uma sobreprodução em termos de aviões e demanda, e essa falta de demanda agora seja mais problemática com o futuro depois do coronavírus e a desigualdade internacional e dentro dos países. Tudo isso implica que sim, tem desafios em frente para toda companhia de avião e Embraer, inclusive a Embraer. E se precisa de dinheiro em líquido e conexões para assegurar mercados. Mas tem várias formas de competir. Era um acordo com a Boeing e ainda pode voltar um acordo com Boeing. Boeing pode voltar em 6 meses com outra oferta de compra, mas eu vendo a última e a possibilidade de renegociar um acordo seria em condições ainda mais piores para o brasileiro e para o Brasil que o anterior. Então, não vejo isso muito positivo para a Embraer, para o Brasil. Segundo, pode chegar outra oferta, por exemplo, da China e Comac, que está cheio de dinheiro e tem condições de fazer alguma oferta para a Embraer. Mas aí as condições podem ser melhor, particularmente porque a Embraer tem tudo. Tem o mercado, a credibilidade no mercado, tem a tecnologia e a capacidade de produzir, tudo que a Comac, a companhia chinesa, não tem. Então, a possibilidade de negociar melhor teria possibilidade, mas, ao mesmo tempo, isso não é só a única forma de responder, e o nosso colega Toninho já mencionou o apoio que o mesmo governo do Brasil pode oferecer através do BNDES ou até estatizando a companhia, e esse pode ser ainda a melhor opção, porque aí teria a possibilidade de mais inclusão da voz e controle dos trabalhadores e dos setores interessados em outras prioridades. E isso é a chave. Depende muito por que orienta qualquer esforço nesse momento. Seria somente para os interesses financeiros, meia dúzia de acionistas, como falou nosso irmão, ou seria os interesses mais amplos, onde seriam interesses nacionais, interesses dos mesmos trabalhadores, interesses da seguridade nacional, interesse no desenvolvimento do largo prazo. Aqui temos nossa companheira, que me ajuda sempre. Saudações a ela.
Seja bem-vinda. Tá bom. Então, a razão, a orientação da parceria que toma nesse momento é a chave. Seria no interesse das acionistas, dos poucos acionistas financeiros, ou seria para a grande companhia, trabalhadores, o povo e o país? E nisso, vemos se a parceria, o momento seria para simplesmente trocar o dono da companhia. Se seja simplesmente trocar um nome na janela dos escritórios, isso não muda a orientação da companhia e não faz uma aposta para o futuro. E se vemos que tem outras formas de organizar os conselhos das companhias, em Alemanha, cada companhia grande, significante nos setores de manufatura, os grandes sindicatos têm uma cadeira, um voto, uma posição nos conselhos dessas companhias, por lei. E isso obriga as companhias a prestar atenção aos interesses mais além dos interesses financeiros, os interesses produtivos, nacionais, que pode representar outros atores dentro dos conselhos. Então, qualquer passo que toma a Embraer nesse momento é um momento para tomar um passo. Não pode faltar uma reação a esses desafios que tem, mas a orientação desse momento, desse passo, tem que responder a interesses amplos e não somente aos interesses financeiros dos donos da companhia atual. Ok, professor Aaron, participando direto dos Estados Unidos. Professor, eu vou ainda falar com o senhor. Deixa eu só ver algumas interações aqui pelo chat do Facebook, que está aberto aqui, algumas pessoas colocando aqui as opiniões. Luan Silva escreve: a intenção da Boeing era enfraquecer a Embraer aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui, Célio Silveira sempre acompanhando, boa noite, Celinho. Aqui o Antônio Lisboa coloca: Boeing tratou a Embraer exatamente como os Estados Unidos faz com suas colônias. Mais alguns comentários aqui. Ernesto Gradella, ele que é um dirigente histórico da categoria metalúrgica, deputado inclusive, que colaborou muito para tentar derrotar aquela investida violenta que foi a da privatização da empresa no ano de 94. E ele escreve: a privatização da Embraer causou maior prejuízo ao Brasil que todos os casos de corrupção. Aristeu Neto também coloca, advogado do sindicato, também acompanhando, que participou dessa campanha que o sindicato mobilizou para tentar deter essa transação com a Boeing. Também voltando a 94 para falar da privatização. O Neto diz o seguinte: privatizada pelo preço de um único jato comercial, produzindo mais de 200 aeronaves por ano. A ocasião, realmente, isso ficou bem expresso, que a Embraer foi vendida a preço de banana em 1994. Mas sobre esse último capítulo, professor, que é agora esse anunciado desenlace, né, essa ruptura da negociação entre Boeing e Embraer, o senhor claramente disse que as condições para a brasileira não eram muito favoráveis, que evidentemente tem toda uma estratégia de mercado, é um setor bastante complexo, então tem várias variáveis. Mas, professor, com relação à direção da Embraer, eu sei que é uma avaliação que pode ser feita pelo sindicato, mas em sua avaliação, a direção da Embraer, ela foi imprudente, até porque tem um prejuízo aí de quase 500 milhões de reais dessas tratativas somente no ano passado. O senhor avalia que a direção da companhia brasileira, ela foi imprudente nessa negociação? Então, eu responderia a essa pergunta pensando que foi a intenção desse direção da companhia. E eles simplesmente pensaram no valor financeiro, no momento, apostando que 4,2 bilhões de dólares em líquido e 20% das ações de um futuro
companhia Boeing, Embraer, seria mais valoroso, teria mais valor que 100% da Embraer. Em termos financeiros, eles apostam nisso e eram errados. O acordo não completou e eles podem ou não podem recuperar os 500 milhões de reais que eles já gastaram para favorecer esse acordo. Então, simplesmente em termos financeiros, eles fizeram uma aposta que era errada. E isso pode atribuir a uma mudança no controle da companhia ao longo dos anos. Depois da privatização, pode haver uma pulverização das ações e um controle maior dos interesses financeiros na companhia, e isso é o resultado, que deixa de lado os interesses mais produtivos, de seguridade nacional, de desenvolvimento nacional, e nisso veja que, mesmo no interesse financeiro, essa direção não fez seus cálculos bem. Então, no meu entendimento, não sei se a palavra seria irresponsável, mas obviamente fizeram mal seus próprios cálculos e para servir a outros interesses, fizeram muito mal. Ok, professor. Agora, Herbert, está me ouvindo aí, Herbert? Sim, estou ouvindo. Agora são 18h39, nós estamos com a live Que Embraer Interessa aos Trabalhadores e ao Brasil. Herbert, pegando esse fio, eu queria que você agora desse a opinião, você que é trabalhador da Embraer há um bom tempo, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive chegou a ser eleito por parte dos trabalhadores para o conselho da Embraer, para a vaga que é destinada aos trabalhadores. Como você avalia a postura e a responsabilidade da direção da Embraer nesse negócio? Então, o problema, pegando um pouco do gancho do professor Aaron, o problema a postura da direção da empresa foi a pior possível, porque, na verdade, eles atenderam não os interesses dos trabalhadores ou os interesses da nação. Vamos ampliar, não é nem os interesses dos trabalhadores, é maior do que os trabalhadores. Eles não atenderam os interesses da nação. Tanto a diretoria e o presidente da empresa, né, como o conselho administrativo da Embraer, eles olharam o lado financeiro, como o professor mesmo falou. Existe um estudo da professora também, Lívia de Cássia, tem um estudo, tem uma tese de mestrado sobre o processo de financiarização da Embraer. A Lívia, inclusive, ajudou a gente em toda a campanha aí contra a venda. A gente fizemos um seminário, né, 2 anos atrás. E esse estudo, esse mestrado dela é muito bom, muito interessante, porque mostra que, como nos últimos anos, a Embraer tem um processo que ela chama de financiarização. Então, o que é? Uma empresa que fabrica tecnologia, uma fábrica, né, de fabricação de tecnologia, de fabricação de aviões, que começa a ter uma direção mais preocupada com o valor das ações na Bolsa de Valores do que, de fato, com a produção cotidiana da fábrica, com o desenvolvimento de tecnologia. Então, a Embraer, inclusive, na crise que acontece em 2008, 2009, ela perde muito dinheiro porque ela tinha uma boa parte do dinheiro dela nos fundos de hedge, que com as crises de 2008 fez com que caísse abruptamente, caísse a todas as bolsas de 2008 e perdesse muito dinheiro. Então, a diretoria da Embraer e o conselho administrativo da Embraer tem uma cabeça no mundo financeiro e não na geração de tecnologia. É por isso que essa diretoria e esse conselho administrativo tem que sair da direção da diretoria da Embraer. E enquanto eles continuarem na direção da Embraer, continuarem à frente da Embraer, o país não vai para frente, não vai, a Embraer não vai para frente, não vai se desenvolver. Foi por isso, inclusive, que eles entregaram a preço de banana, porque 4,2 bilhões de dólares é um preço de banana que foi entregue à empresa para os Estados Unidos, para a Boeing, né, para a norte-americana Boeing. Eles fizeram isso porque, como o professor disse, eles viram dinheiro rápido, entende? Mas numa empresa como a Embraer, que fabrica aviões e fabrica tecnologia, não se pode pensar em dinheiro rápido, nós temos que pensar a longo prazo. E isso é vital para o Brasil. Por isso, a nossa opinião é que a diretoria da Embraer e o conselho administrativo da empresa tem que ser deposto, tem que sair, tem que mudar a diretoria e tem que ser uma diretoria que pense num projeto de fábrica
num projeto de fábrica de aviões e num projeto de tecnologia voltada para o Brasil, para a nação. Que nós podemos continuar sendo maiores do que a gente é hoje, mas para isso tem que mudar essa direção, porque essa direção que está aí, que entregou essa empresa de mão beijada, com esse prejuízo que está aí, que pode ser mais do que 500 milhões, essa diretoria não é capaz de resolver isso. Essa diretoria, inclusive, parte dessa diretoria, né, não toda, mas parte dessa diretoria, mas principalmente esse conselho administrativo, inclusive, se envolveu em escândalo de corrupção anos atrás, onde foi afastado o Frederico Curado, que é um ex-presidente da Embraer, e esse caso de corrupção que fez com que tivesse que pagar uma multa de mais de 200 milhões de dólares nos Estados Unidos, quem pagou depois foram trabalhadores que foram demitidos. E a gente não vai aceitar esse cenário se repetir de novo. Os trabalhadores da Embraer que estão assistindo esse vídeo têm que saber. A empresa já tem jogado nos últimos anos nas nossas costas as cagadas, desculpa a palavra, mas as cagadas que essa diretoria tem feito. E essa da Boeing, que foi muito grave, a gente não vai aceitar. Então é por isso que essa diretoria tem que sair imediatamente. O sindicato acredita que quem está à direção da fábrica hoje pode, inclusive, colocar em risco ainda mais o futuro da Embraer no Brasil. Ô Herbert, e nós temos sentido aí, não sei se é reflexo disso ou se é um oportunismo, demissões na cadeia aeronáutica aqui em São José. Inclusive agora vou colocar algumas imagens para quem acompanha pela internet de um ato realizado, você acompanha essas imagens, de um protesto realizado pelo sindicato, aí o pessoal de máscara, mantendo a distância, álcool em gel, com a prevenção que essa pandemia exige, mais um protesto contra as demissões que estão ocorrendo. São mais de 300 demissões que estão ocorrendo em empresas do setor aeroespacial. Queria que você falasse, Herbert, o que você avalia em relação a esse assunto? Bom, isso é um oportunismo lamentável, é um oportunismo desumano que essas empresas estão fazendo. Porque algumas dessas empresas, inclusive, estão dizendo que essas demissões é por conta do cancelamento do negócio entre a Embraer e a Boeing. Mas o que é mentira, porque essas empresas, inclusive fornecedoras da Embraer, elas não tinham nenhuma garantia que o contrato delas, inclusive, estaria mantido depois da Boeing. Inclusive, boa parte da diretoria dessas empresas estavam procurando o sindicato porque tinham medo que quando a Boeing entrasse aqui, a Embraer cortasse o contrato delas. Então, é mentira que essas demissões estão acontecendo por causa disso. Elas estão se aproveitando dessa notícia para fazer demissões sem justificativa. No momento de pandemia, no momento de crise humanitária mundial, onde os empregos e a renda das pessoas é fundamental para que essas pessoas tenham condição de passar por essa crise humanitária, essas empresas fazem isso. O sindicato hoje, né, como o Rodrigo acabou de mostrar nas imagens, tem mostrado nas imagens, a gente fez uma manifestação na frente da Embraer, porque a Embraer é responsável por essas empresas fornecedoras, então ela é responsável por esses trabalhadores que foram demitidos também, e nós vamos fazer a denúncia também das matrizes dessas empresas, porque algumas dessas empresas que fizeram demissões são espanholas, são da Bélgica, são francesas, nós vamos falar, principalmente a Latecoère, por exemplo, que fica em Jacareí, é francesa. A gente vai fazer denúncia também na matriz, porque é inadmissível que nesse momento de crise humanitária, crise de saúde mundial, essas empresas façam essas demissões mentirosas, porque não tem a ver com a crise da Boeing, e ainda mais numa situação dessa onde as pessoas precisam ter renda para garantir o sustento de suas famílias nessa situação de isolamento social. É lamentável, mas os trabalhadores sabem que o sindicato vai fazer tudo possível para a gente não só reverter essas demissões, mas como conseguir toda a compensação necessária para esses trabalhadores. Perfeito, Herbert. Eu acho que eu tenho aqui uma fala desse protesto. Eu vou agora veicular aqui, deixa eu ver se é possível colocar aqui no ar. Deixa eu tentar então rodar então uma fala para o pessoal de casa acompanhar como que foi um pequeno discurso durante o protesto que foi realizado no dia de hoje contra as demissões que atingem empresas parceiras da Embraer aqui em São José dos Campos. Vamos rodar. Aqui no setor aeronáutico, onde empresas chegaram a demitir, num ato totalmente desumano, mais de 30% da população das fábricas. E neste momento, o sindicato tem que se manifestar e fazer um protesto no meio de uma pandemia, porque essas empresas não têm compromisso social. Ou seja, no momento quando a economia
dava sinais claros que ia ter uma recessão, e vem essa pandemia que pega o mundo desta forma como nós estamos vendo. Mais de 5 mil pessoas foram demitidas no nosso país. O isolamento social de uma parte da população. Fragilidade da classe trabalhadora. Frente ao quadro que se encontra agora a economia brasileira. Bom, vocês viram aí um trechinho desse protesto que foi feito hoje em frente à unidade da Embraer Faria Lima, principal unidade da fabricante de aviões brasileira. Agora, Toninho, você vendo toda essa situação, já as demissões aí, que bem o Herbert falou, que é um oportunismo sem tamanho, parece que essas pessoas têm uma pedra no lugar do coração, esses empresários que estão demitindo nesse momento tão agudo de pandemia, em que todos estão aí apavorados com as consequências dessa doença. Mas, Toninho, qual que então, na sua avaliação, você que tem uma importante trajetória na categoria e na Embraer, o caminho então que tem que ser seguido para que nós possamos nos orgulhar da Embraer, que ela possa gerar emprego e também servir aos interesses brasileiros? Olha, Rodrigo e todos aqueles que estão nos ouvindo, veja só, pode ser que aconteça de algum empresário culpar o rompimento desse acordo pelo desemprego, se por acaso ele vier, e o que está prometendo, parecendo que vai se avizinhar. Mas agora veja só como é essa história. A Boeing tem 400 aviões 737 MAX parado, está no estoque, 400 aviões. Ela não produz mais esse avião, que é um avião carro-chefe dela. Ou seja, ela não tem condição de seguir. A Boeing, sinceridade, ela está falida. E a Embraer, desse tamanhozinho, desse tamanho que ela é, da importância que ela tem no mundo, mas é menor que a Boeing. É achar que o rabo ia abanar um cachorro. Isso não faz nenhum sentido. O que a Boeing faz agora? Vai no governo americano pedir dinheiro. Porque isso aqui é capitalismo sem risco. Entende? Essa história do Estado, um mercado regularizar tudo, depende. Quando eles se veem mal, quando eles estão falidos, eles vão para o governo pegar dinheiro do povo, que fez a General Motors nos Estados Unidos algum tempo atrás. Na verdade, ela foi estatizada pelo Obama. Quando ela recupera, ela volta de novo para os acionistas. O que vai acontecer com a Boeing se, por acaso, o governo americano investir na Boeing. E a Embraer, na verdade, ia servir para isso. Então, no nosso modo de ver, teria, ou com o acordo com a Boeing, causaria um desemprego sem tamanho, principalmente no setor de inteligência da empresa, no setor de projeto. A Embraer, ela é uma empresa que domina todo o ciclo da construção da aeronave, todo o ciclo da construção do avião, desde o desenho até colocar o avião no ar. E era esse é o interesse que a Boeing tinha nessa conversa. É isso que eles querem. Aliás, é uma coisa absurda, quando, na verdade, a Embraer permitiu que tivesse jeito da Boeing durante esses 2 anos. Porque esse acordo, essa tentativa de acordo, começa em 2018. E esse povo está lá dentro da empresa até agora. Quer dizer, segredo industrial aí nenhum. Agora, com relação ao desemprego, Rodrigo, eu acho que o movimento sindical de conjunto... Só para te interromper um minutinho, é que o Neto realmente ele acabou de comentar o seguinte: espionagem industrial autorizada por 2 anos, é o que você mencionou, porque ficaram, devassaram todos os documentos da Embraer, os projetos, e agora largaram no primeiro momento, não é isso? Sim, então é isso, o Neto conhece bem, aliás, o Neto conhece muito sobre aviões, sobre aviação, é um grande conhecedor disso. E sabe disso, esse segredo que eles chamam de segredo industrial foi embora. Vamos ver como vai se dar, e a Embraer mantém esse mercado de aviação regional no mundo. É uma fatia grande que a Embraer mantém. Agora, com relação ao desemprego, Rodrigo, voltando, nós vamos enfrentar uma situação de muito desemprego. Movimento sindical, as organizações que são de organizações dos trabalhadores têm que começar uma campanha já, porque no fundo, como vem uma crise, por exemplo, nos Estados Unidos já se fala em 10% menor do PIB norte-americano. Aqui no Brasil se fala também por volta disso de 10% do PIB menor. Isso aqui vai virar uma loucura. Nos Estados Unidos, 25 milhões de pessoas já foram procurar um seguro-desemprego.
Aqui no Brasil, vai ser uma demissão sem tamanho, ou de novo querem fazer com que os trabalhadores paguem pela crise. Então, os trabalhadores têm que reagir, e reagir muito. O movimento sindical de conjunto vai ter que lutar muito, se levantar contra essa situação. E a primeira medida que passa isso, inclusive, Rodrigo, desculpe aqui, talvez colocar um tema que talvez não está diretamente ligado a isso, ou está diretamente ligado a isso, que é derrubar o governo Bolsonaro e Mourão. Para poder resolver o problema da pandemia, tem que derrubar esse governo, porque não tem jeito. Nós precisamos fazer isso, é a forma que nós temos para poder enfrentar esse vírus. Para enfrentar o vírus, nós precisamos derrubar o verme que está no Palácio do Planalto, porque o desemprego vai ser muito grande. Já começou, não só no setor da aeronáutica, você pega os terceiros, você pega todos os setores, é uma coisa de doido. Nosso povo está passando uma situação muito difícil. A questão que eles falaram de fazer essa renda emergencial de R$600, além de ser insuficiente, além de ser muito pouco, ela não chega. É escandaloso ver as filas que nós vemos nas portas da Caixa Econômica Federal. Por que não é todo o banco pagando isso? Por que não é isso? E é uma miséria que eles estão dando. Eles estão dando estão repassando 25 bilhões para os trabalhadores poderem sobreviver, porque é para comprar comida, enquanto para banqueiro, eles deram 1,2 trilhão. Esse é um caráter de um governo. Isso é o capitalismo. Isso é o que não é a face do capitalismo. Eu penso que a classe trabalhadora, e aí, de conjunto, o movimento sindical, com todas as centrais, não com essa unidade que estão tentando fazer no dia 1º de maio, que essa unidade das centrais é uma doideira, onde está todo mundo, onde está desde Rodrigo Maia até o ministro Toffoli, Fernando Henrique, todo mundo. João Dória. 1º de maio. Até o Dória. Agora, cabe todo mundo aí, viu? É impressionante, cabe todo mundo. É democrático demais isso. Porque todo mundo, aqueles que são algozes do nosso povo, aqueles que são os algozes do nosso povo, por exemplo, todas as mudanças que estão sendo feitas no Congresso Nacional, eles retiraram, não sei se vocês já viram, os sindicalistas com certeza já viram, eles retiraram a carteira, o projeto, o MP da carteira verde e amarela, mas estão produzindo uma nova MP que vai ser colocada, que vai poder ter cessão de trabalhadores. Ou seja, vai emprestar, uma empresa empresta trabalhador para outra empresa. Onde é que nós estamos? O que é isso? É a volta ao século XVIII? A volta ao século XVII? É uma coisa maluca isso. Então o desemprego vai ser grande. Eu penso que os trabalhadores da Embraer também vão ter que resistir nisso, vão ter que resistir muito, porque com relação, se continuasse o acordo com a Boeing, também teria que resistir muito, porque o interesse da Boeing era, na verdade, destruir essa empresa. E eu penso que a nossa primeira luta, inclusive, é derrubar tanto Bolsonaro como Mourão, e quem sabe com a outra posição para poder enfrentar tanto a pandemia como o desemprego. É bom, quero dizer aos meus... Eu não quero ser profeta do apocalipse, não, mas é o que está se desenhando. É assim que o PSTU vê o futuro. Depois dessa pandemia, vai ter uma situação de calamidade. Nós vivemos uma barbárie, aliás, várias barbáries. Isso que a gente assiste, tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Manaus, em Belém, aqui em São Paulo, ou assiste pelo resto do mundo, isso é uma barbárie. E o capitalismo é isso, ele não oferece nada aos trabalhadores, não oferece nada à população que trabalha, que efetivamente produz. Porque, na verdade, é só uma acumulação que eles pensam. Por que um país como esse, tão rico como esse, não tem respiradores? Aliás, por que os Estados Unidos não tem? Porque não tem preocupação. Por que não tem um plano de saúde? Aqui nós defendemos o SUS. Nós vemos aí agora todo mundo homenageando os heróis da saúde. São heróis, sim, mas eles não são heróis só agora, já eram. E sempre trabalharam em situação muito difícil, com falta de EPIs, com falta de material para poder trabalhar. Nós defendemos o SUS e esperamos que efetivamente se invista no SUS para que a saúde do povo exista, porque eles têm 43% do orçamento brasileiro, professor, eles pagam na dívida pública, e apenas 3% vai para a saúde do povo. Chega uma pandemia, acontece isso. Os banqueiros estão vivendo muito bem quando o nosso povo está morrendo. Então o desemprego virá e nós vamos ter que resistir, e muito, imensamente, porque é o que se avizinha com a queda do PIB, com a situação, porque dentro do capitalismo não acho que dá para resolver essa questão. É preciso mudar esse sistema. Obrigado, Toninho. Agora são 18h57, nós estamos na live especial
que Embraer interessa aos trabalhadores e ao Brasil. Eu queria fazer de novo conexão com os Estados Unidos, na cidade de Denver, Colorado, para falar com o professor Aaron Schneider, ele que é professor de Relações Internacionais, estudioso sobre o Brasil, sobre a Embraer, da Universidade de Denver. Professor, nós falamos bastante aqui sobre vários reflexos ou não, né? Muito, talvez, pode ser oportunismo dos empresários que já começam a demitir aqui no Brasil, em meio a essa grave crise que nós estamos vivendo. Mas, professor, na sua avaliação, qual a importância de um país como o Brasil, um país em desenvolvimento, ter uma indústria aeronáutica do porte da Embraer? É uma outra pergunta importante e já falou nos colega Toninho um pouco antes sobre a possibilidade de Brasil voltar a ser um país que simplesmente produz e exportar commodities, produtos em cima da natureza que tem o país. E a conquista do Embraer tem sido 50 anos, desde 69 que a companhia foi fundada, e antes a inversão em treinamento de engenheiros e a formação do setor, mais que 50 anos de desafios para entrar em um setor de valor alto, de tecnologia alto, onde tem poucos participantes, basicamente Estados Unidos, Europa e o Brasil são os únicos lugares do mundo que podem produzir avião que voa no mundo inteiro, certificado no mundo inteiro. Outros países, Japão, não consegue, Mitsubishi tem procurado essa certificação internacional. China está procurando, mas os aviões de China só voam dentro da China, porque não conseguem essa certificação internacional. E o Brasil conseguiu. Mas, ao conseguir esse acesso, é um desafio de correr para manter seu lugar, porque cada inovação nesse setor é um setor muito, muito lumpy, como dizem, que uma inovação, uma inversão produz um boom, um retorno de 5 a 10 anos de rendas do sistema internacional, onde seus produtos realmente podem ser em frente do mercado. E desde os anos 80, pelo menos, Embraer conseguiu surfar de um auge até outro, onde o mercado está comprando da companhia e oferecendo essas rendas do setor, do sistema. E essas rendas têm implicação não só no setor, que são trabalhos bons, bem remunerados, com uma satisfação num trabalho tecnológico e interessante e desafiador ao todo que é um ser humano como pessoa e como trabalhador, e também tem a trajetória de inovações e repercussões em outros setores. Então, a tecnologia desenvolvida para os aviões seja importante para outros setores, e tem outras companhias que podem, e trabalhos que podem ser resultado dessa inversão. Então, se um país como o Brasil conseguir acesso a esses ciclos de 5 a 10 anos de renda do sistema internacional, tem impactos múltiplos para a economia, para a sociedade, algo que não tem o setor de commodities e de exportação de commodities. Mas o desafio desses setores que têm esses ciclos de auge é que também tem queda, tem momento de queda, e essas quedas vêm porque os competidores chegam a copiar as tecnologias, o mercado seja saturado com produto, como falamos antes, que tem um momento de sobreprodução, onde não existem as mesmas rendas internacionais. São esses momentos que são chaves para invertir, para conseguir a próxima inovação e capturar o próximo momento de auge. E desde os anos antes, talvez, mas com certeza, os anos depois de 2008, 2009, a Embraer tem focalizado na manipulação financeira, procurando mecanismos financeiros para recuperar
ganância da companhia e não invertir dentro da queda. No momento de queda que começa em 2008 ou 2009, que tem uma pausa, mas renova agora esse momento de queda com coronavírus, é simplesmente uma indicação, ampliação da queda que já vinha. Então, nesse momento de queda, a pergunta é que vai ser a aposta de Embraer de qualquer companhia. E são esses momentos de queda onde tem que invertir. Tem que invertir com interesse no longo prazo, na produção, a segurança nacional e desenvolvimento nacional, e não somente a inovação financeira para salvar uma companhia. Então, esse é um momento chave para a Embraer, que já enfrentou outros, já conseguiu em outros momentos, final das 80, era um momento também difícil para a companhia, mas a companhia consegue enfrentar e pular para outro momento de auge. Então, esse é o desafio agora e tem implicações para o desenvolvimento, e não é só Embraer que seja afetada, mas o país todo e o povo todo do Brasil. Perfeito. O professor colocou bem aí, o momento é de investir, e a empresa parece que já, segundo o noticiário aqui do Brasil, já quer bater as portas do BNDES, e o sindicato, daqui a pouco, o Herbert e o Toninho vão esclarecer a posição do sindicato, porque a Embraer sempre indo até os cofres do poder público, e o sindicato tem uma proposta que o governo efetive a compra, reestatize a empresa para que ela possa servir aos trabalhadores e aos interesses nacionais. Mas, professor, antes de nós nos despedirmos, eu queria aproveitar a sua participação, o senhor que fala diretamente dos Estados Unidos, e essa pandemia do coronavírus é um assunto que tem mexido com todo mundo, e aqui do Brasil, só queria um pouco da percepção do senhor com relação a essa crise. O senhor está na sua casa aí, me falou um pouco antes, né? Está em confinamento aí no Colorado, e aqui do Brasil nós vimos o movimento do presidente norte-americano Donald Trump de negação inicial da gravidade desse vírus, né? Depois acabou, ao que parece, mudando de postura, né? Depois de um primeiro momento em que ele negava, minimizava essa situação, e aqui no Brasil, eu acho que o senhor acompanha, nós temos tido aí sérios problemas com o presidente Jair Bolsonaro, que continua relativizando essa crise, chamando de gripezinha, resfriadinho, enquanto os números de mortos têm crescido e têm batido recordes. Como o senhor vê aí essa crise e a postura do governo Donald Trump agora em relação ao coronavírus, professor? Outra pergunta complexa, e eu vejo esse momento, bom, ao ver o momento em vários aspectos. Em termos políticos, o presidente Trump, ele é perigoso, mas ele tem comportado completamente irresponsável nesse momento, mas fala as coisas completamente opostas de um dia para o outro. Então, ao chegar à eleição em novembro, ele vai dizer qualquer coisa que ele falou nos últimos 6 meses, ele falou o oposto no seguinte dia. Então, vai ser impossível, vai ser muito difícil que enfrentar ele nessa eleição em termos políticos, porque ele pode dizer qualquer coisa. Dizer que foi certo em qualquer coisa, mesmo que foi completamente irresponsável, como você falou, igual que o presidente do Brasil. Mas pensando no momento, no geral, é um momento muito, muito interessante para o país e para o mundo. É um momento onde tudo que eram os problemas do capitalismo atual, problemas de concentração de riqueza, desigualdade, problema de falta de produção, era um capitalismo financeiro onde as companhias e as sociedades apostavam em cima do mercado e das finanças sem ter uma concentração ou uma dedicação à produção e a bem dos
dos trabalhadores e dos países. Então, o coronavírus exacerba todas essas tendências que já existiam. Então, o governo norte-americano está oferecendo, igual que no Brasil, bilhões, trilhões para os bancos e migalhas para o povo. E muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, muitas pessoas, ao perder seu trabalho nos Estados Unidos, perdem seu acesso à saúde. Então, tem uma crise na população que é grave. E eu, que sou professor, estou na minha casa, eu estou a salvo, mas tem muitas pessoas que estão em posições muito piores. E então, o momento é um momento para o meu país e para o mundo decidir. Vamos ao caminho que Trump nos está levando, renovar o mandato dele e seguir com um capitalismo neoliberal, mas pior que neoliberal, que é o que representa Biden, pior que neoliberal, o que representa Trump é um imperial. É um capitalismo imperial e nisso pode ver sofrimento em todo mundo, começando com a América Latina, mas o mundo todo. E essa estratégia aposta em exprimir aos trabalhadores, a extrair do meio ambiente e resolver os problemas do capitalismo através do meio ambiente e do trabalhador. Esse é o caminho que vamos, e o que precisamos é uma alternativa. E agora estamos vendo nos Estados Unidos o começo de mobilização. No 1º de maio vai haver paros nacionais dessas grandes companhias, Amazon e as companhias de supermercado, estão falando de uma greve geral em todo o país para indicar que não pode renovar essa economia em cima das costas dos trabalhadores. As pessoas que estão entregando comida, entregando tudo por internet, eles estão sofrendo e as companhias não estão preocupadas com nem o salário deles, nem a saúde deles. Então, esse paro é para despertar, eu espero, despertar uma alternativa, um modelo de economia que realmente preocupe no meio ambiente, preocupe no trabalhador, no ser humano, e não simplesmente renovar através do extrativismo, a explotação dos trabalhadores, e renovar financeiramente a acumulação e não com um melhoramento das condições de vida. Perfeito, professor, muito obrigado. Agora eu quero de novo falar com o Herbert Claros, diretor do sindicato, que tem aí travado essa mobilização junto com toda a diretoria contra a entrega, né, da Embraer à Boeing, que acabou sendo realmente cancelada. Herbert, aqui tem uma pergunta de um perfil aqui, Priscila e Fabrício, deve ser um perfil de casal, e ela pergunta: será que a Embraer precisa ser reestatizada? Ela pergunta e ela coloca em seguida: podemos sair maior deste momento? Com você agora a pergunta aí da Priscila e Fabrício. Essa é uma pergunta muito boa, até porque a reestatização não estava nos debates nacionais até muito pouco tempo. Era só o sindicato, era só alguns partidos de esquerda, não todos, né, que falavam da reestatização. E agora não, agora a reestatização é uma palavra ouvida em toda a mídia nacional, tem se falado sobre reestatização, alguns parlamentares em Brasília já falam, inclusive, sobre a palavra reestatização, porque vem de fato que a reestatização é uma possibilidade concreta de manter uma empresa estratégica no Brasil. E eu acho também, como eles comentam, né, a gente pode sair maior disso, a gente acredita nisso. Quando o sindicato começou a campanha contra a venda da Embraer para a Boeing, que o sindicato tinha primeiro uma preocupação política. Tudo começou com uma preocupação política. A primeira preocupação foi política. Falou, como que nós vamos entregar uma empresa brasileira para uma empresa norte-americana que é concorrente nossa, né? Que nem o doutor Aristeu falou, né? O doutor Aristeu falou. A Boeing fez uma espionagem interna na Embraer durante esses 2 anos, autorizada pela diretoria da Embraer, porque foi isso que aconteceu. Hoje, a Boeing sabe como a Embraer funciona, certo? Porque os engenheiros e gente da Boeing teve na Embraer nesses últimos 2 anos. Quem é funcionário da empresa sabe o que eu estou
né? Essa era a principal preocupação. E aí o sindicato foi atrás de estudar. E aí nós tivemos o apoio de professores da academia, de especialistas no setor, como o próprio professor Eram e vários outros professores. E a gente, ao estudar tudo isso, a gente foi ver que a venda da Embraer para a Boeing, ela não era só um problema político, não era só um problema de entregar um patrimônio nacional pró-norte-americano. A gente, nos estudos, fomos ver que, na verdade, a Embraer tinha um potencial maior do que aquilo que a gente conhece. Eu sou funcionário da empresa, trabalho lá desde 2007, e vou te dizer que quando eu comecei a ler alguns estudos de professores, de teses de mestrado, e aí os estudos deles faziam com que eu olhasse a fábrica com outro olhar. E aí eu comecei a olhar mais as coisas de perto, e conversando também com alguns engenheiros, amigos meus dentro da fábrica, eu comecei a ver o tamanho do potencial que tem a Embraer, entende? A Embraer hoje tem um professor que é o Paulo Bernardes, queria aproveitar e mandar um abraço para ele, é um professor também que ajudou a gente bastante, que é um autor de um livro muito importante sobre a história da Embraer. Eu falei com ele na semana passada, ele falou para mim, Herbert, a Embraer é capaz de fazer carro elétrico. Se a Embraer falar, vamos fazer o primeiro carro elétrico do Brasil, a Embraer é capaz de fazer. E sabe por quê? Porque a Embraer hoje tem um projeto de fazer um avião voador, e um projeto da Embraer e da Uber. É um projeto global de fazer um carro voador. Então, se a Embraer e a Uber estão fazendo um projeto de um carro voador, tá? É um projeto ainda. Mas se eles estão fazendo esse projeto, não daria então para fazer um carro de rodas que vai numa estrada elétrico? É possível, porque se a Embraer consegue projetar um carro voador, ela consegue projetar um carro elétrico, entende? Hoje, se a Embraer falasse, vou projetar e fabricar respiradores para fornecer para os hospitais do Brasil, a Embraer seria capaz de fazer. Ela é capaz. Ela tem engenharia, ela tem mão de obra para isso. Agora, não faz por quê? Porque a diretoria não quer fazer. A diretoria da Embraer hoje está preocupada somente com o lucro. É importante que fique claro isso. Hoje, a Embraer, existe um acordo de layoff, né? Alguns trabalhadores estão trabalhando em home office, outros de layoff, mas tem um grupo menor de trabalhadores que está dentro da fábrica. E esses trabalhadores que estão dentro da fábrica, a maioria deles estão lá só para fabricar peça de reposição para a Embraer mandar essas peças de reposição, e outros trabalhadores estão fazendo peças da aviação executiva, que são peças que estão indo lá para os Estados Unidos para a empresa montar os Phenons, que são jatos executivos, para executivo voar ao redor do mundo. Então, a prioridade dessa diretoria não é a vida, não é desenvolvimento da indústria e da tecnologia brasileira. A prioridade deles é lucro, como já foi falado lá atrás. Então, o caminho da reestatização, na nossa opinião, é uma garantia que, se reestatizar e volta para a mão do Estado brasileiro, nós sabemos que o Estado brasileiro tem por obrigação constitucional defender os interesses da nação e do povo brasileiro. Então a gente acredita que, desta maneira, a Embraer estatal, ela sim pode e é capaz de garantir um futuro mais digno para os trabalhadores, para o povo brasileiro e para toda a indústria e para a geração de tecnologia do país. Tem gente que fala que reestatização tem muita corrupção, mas olha, gente, tanta coisa foi privatizada, né, no país desde a década de 90, e a corrupção está igual ou pior, não mudou, entende? Então, inclusive, boa parte da corrupção não nasce nem das estatais, a corrupção nasce das empresas privadas que prestam serviço para estatais, como a gente viu o caso da Petrobras, entende? Então, o problema da corrupção não está se ela é estatal ou não. O problema da corrupção é um problema político que existe em Brasília. Ô, Herbert, nós temos que estar contra esse problema. Tem uma questão aqui do Kleber Coutinho que coloca o seguinte: boa noite. Com o cancelamento da venda da Embraer, haverá com certeza uma reestruturação e o fantasma de demissões irá nos assombrar. Nós já estouramos nosso tempo, Herbert, só um minutinho, só a sua resposta. Ele pergunta, o sindicato já está de olho nessa situação que poderá ocorrer? Sim, nós já estamos de olho em toda essa situação, nós estamos acompanhando diariamente tudo isso, né? Até para os trabalhadores da Embraer também souberem, ficarem sabendo. Tem diretores do sindicato que estão em layoff, como é o meu caso e o da diretora Marina, e tem outros diretores que estão dentro da fábrica, como é o caso do diretor alemão, do Selva e do Zeca. Então, nós dividimos o time, uma parte está em layoff, outra parte está dentro da fábrica.
E mesmo assim, nós, óbvio, estamos nos comunicando, nós estamos acompanhando tudo isso de perto. Nós temos agora esse acordo que foi assinado recentemente, garante aí o emprego dos trabalhadores, a estabilidade por no mínimo 3 meses, que é esse período de layoff e para quem está de home office, e nós estamos atentos. O que o Kleber e todo trabalhador da Embraer tem que ficar sabendo independente da empresa querer apresentar qualquer processo de reestruturação, essa reestruturação tem que vir primeiro da diretoria. É a diretoria e o conselho administrativo tem que ser demitido, e não o trabalhador. O sindicato não vai aceitar demissão nenhuma de nenhum trabalhador da Embraer por conta de uma lambança, mais uma lambança que eles fizeram nessa entrega para a Boeing. Esse é o posicionamento atual do sindicato. Nós estamos de olho e nós já queremos deixar nossa posição. Nenhuma demissão de trabalhador vai ser aceitável por mais uma lambança. Não vamos aceitar. Obrigado, Herbert. Agora eu quero falar com o Toninho. Toninho, estamos de novo vendo as imagens aí da manifestação que aconteceu hoje em frente à portaria da Embraer, manifestação que reuniu trabalhadores de empresas parceiras da Embraer que acabaram sendo demitidos nesses dias. Então o sindicato já está mobilizado, acompanhando essa situação dramática e a postura aí que é muito desumana desses empresários que têm colocado aí trabalhadores no olho da rua em meio a essa grave pandemia que nos acomete. Bom, Toninho, eu tenho aqui uma participação do Neto, que de novo ele bem pontua aqui, está participando da nossa live com boas ponderações. Deixa eu só achar aqui. Ele coloca: Aristeu Neto, advogado do sindicato, também participou da linha de frente dessa mobilização que o sindicato fez contra a entrega da Embraer para a Boeing. Estivemos, inclusive, em Brasília várias vezes, batendo na porta do governo Bolsonaro. Infelizmente, ele entregou de mão beijada e agora a transação acabou ruindo. E ele pontua o seguinte: o Estado francês e o espanhol participam da Airbus. O Estado canadense participa da Bombardier. E o Estado brasileiro entrega a Embraer para a concorrência. Pegando esse gancho, Toninho, queria que você falasse um pouco mais sobre a viabilidade da reestatização da Embraer, porque quando se fala essa palavra, muitos até se arrepiam, ficam ali achando que é algo de outro mundo, e queria que você colocasse então da viabilidade da Embraer ser reestatizada e até com o panorama que nós temos dos últimos anos e décadas, que apesar de privada, depois de 94, a Embraer sempre dependeu do dinheiro público, através de fartos investimentos e empréstimos do BNDES. Toninho. Não, sem dúvida, Rodrigo. Eu penso, o Herbert já falou um pouco sobre a questão de que dizem, pô, a estatal tem muita corrupção. Agora, a corrupção é inerente ao capitalismo, não é um problema ser estatal ou não, mas as construtoras aqui foi a principal fonte de corrupção em governos anteriores, então isso não tem nada a ver. O que nós queremos é um pouco mais do que isso. A nossa proposta é que ela seja realmente reestatizada e passe a pertencer ao povo brasileiro e aos trabalhadores brasileiros. O que a nossa proposta é que seja uma reestatização sob o controle dos trabalhadores, para evitar essa questão, inclusive, da corrupção. Ou seja, que os mandatos de quem estiver dirigindo a empresa seja revogável. Se percebeu alguma coisa, os trabalhadores podem fiscalizar. Os trabalhadores sabem produzir tudo, é quem tudo faz. Se você tirar a direção da empresa, tirar todos os acionistas de dentro da empresa, a produção do avião sai. Se você fizer o contrário, tirar os trabalhadores da produção, todos, e deixar lá dentro os CEOs e os executivos da empresa e os acionistas, não produz nada, não faz um chapeamento, não produz absolutamente nada. Então, os trabalhadores sabem como fazer. Por isso, nós queremos que seja sob o controle dos trabalhadores. Essa posição é que nós estamos defendendo. Eu sei, e nós temos que procurar a máxima unidade possível com todos aqueles que estão a favor da reestatização. Agora, nós precisamos lutar pela nossa proposta. Por exemplo, já surgiu uma proposta no Senado, através do Jacques Wagner, que foi governador da Bahia pelo PT, hoje é senador do PT no Senado, apresenta uma proposta. Qual que é a proposta dele? 51% do Estado. Dinheiro do BNDES, o BNDES compre e
e 50% seja do Estado, seja do governo brasileiro. Nós queremos mais do que isso. Mesmo porque, eu queria dizer, nós queremos essa unidade, é bom a gente estar junto com todos que queiram realmente reestatizar, mas o PT passou 14 anos no governo e não tocou uma vírgula sobre esse assunto. Poderia ter mudado a situação. Não mudou porque não quis. Ela foi privatizada no governo Itamar, mas passou por Fernando Henrique, pelos governos do PT, e por Temer, por todo mundo, e ninguém nem tocou nisso. Nem tocou nisso. Aliás, o Wagner foi, inclusive, ministro. Jacques Wagner foi ministro desse mesmo governo do PT, que poderia ter feito alguma coisa. Agora, nós temos que ir um pouco além. Nós não queremos apenas isso que eles estão fazendo, nós queremos sob o controle dos trabalhadores. Essa é a proposta que nós temos que fazer, que os trabalhadores efetivamente possam controlar a sua produção à medida que os trabalhadores são aqueles que efetivamente produzem. É uma coisa absurda. A gente vê falta de respiradores agora, vê falta, inclusive, falta de máscara. Qualquer empresa, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, pode produzir respiradores. Qualquer uma delas pode mudar seu mix. Não muda porque não tem interesse em fazer isso. Porque é uma coisa... E depois, aí desculpa o Aaron, aliás, o Aaron falou muito bem o português. Parabéns aí, viu? Parabéns. Falando muito bem o português. Inclusive, o Trump usa de pirataria. Os respiradores que vinham para o Brasil, o que eles fazem? Eles sequestram o avião aí e ficam com os respiradores nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil poderia transformar as empresas para fazer isso. Eu estou dizendo isso no seguinte sentido: se fossem os trabalhadores no comando das empresas, seriam os trabalhadores que falaram, bom, agora o momento é cuidar da vida, é salvar a vida, vamos produzir respiradores. Está aí, por isso a falta de investimento em pesquisa, porque está a USP aí com um projeto de fazer respiradores por R$1.000, e não por 50 mil, 75 mil, como tem os governos que têm comprado, e com muita corrupção nesse meio também. Então, por isso tem que ser o controle sobre o controle dos trabalhadores. Essa é a nossa posição e é isso que a gente defende. Acho que é dessa maneira que tem que ser, e aliás, em boa parte, aí, em concordância com o que o Aaron fala também, que a saída seria essa. A reestatização e sob os controles dos trabalhadores para manter emprego, para manter a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, para não depender apenas de commodities. Está existindo aqui no Brasil, você deve ser um estudioso, inclusive, deve ser quase um brasilianista, de tão bem que fala português, mas existe já há 30 anos aqui nesse país, talvez um pouco mais, um processo de desindustrialização, ou seja, as indústrias do país estão acabando. Nós estamos voltando a ser colônia, voltar à mesma coisa que a gente sempre fez, que o Brasil sempre fez, desde a época da colonização, que é a exportação de commodities. É só isso. Se a China deixar de comprar a soja do Brasil, e essa soja vai para lá para se transformar em farelo, para poder tratar de porco, se por acaso deixar de comprar, o PIB do Brasil cai, e muito. Assim é com qualquer outro, com minério de ferro. Nós exportamos ferro e importa o aço. Ou exporta o petróleo, exportava antes o petróleo e compra a gasolina. Isso não faz sentido. Nós tivemos momentos no Brasil que teve que comprar coco. Agora o Brasil produz coco por todo lado. Então é um absurdo tudo isso. Por isso que nós achamos que o sistema realmente tem que mudar e por isso nós somos socialistas e defendemos um sistema socialista com democracia. Com democracia, não isso que existe por aí. E cá para nós, tem muito isso. Bom, a China é comunista. A China de comunista não tem nada. O que a China é um capitalismo de Estado. Aliás, sem democracia nenhuma. O médico, inclusive, que denunciou que o vírus tinha surgido, que foi o primeiro que percebeu isso, acabou sendo preso e depois acabou sendo morto pelo coronavírus. Mas eu penso que é essa a saída, a reestatização sob o controle dos trabalhadores para manter emprego, para manter a alta tecnologia que ela tem e para que esse desenvolvimento deve ser fazer dessa maneira. Porque sempre foi governo do povo. Sempre foi governo do povo, o povo deveria administrar. O povo investe dinheiro e meia dúzia de acionistas e da direção da empresa, dos executivos, ganham, recebem. Então, acho que está errado. Por isso, a reestatização sob o controle dos trabalhadores. E parabéns, Aaron, por falar tão bem português. Antes de passar para o Aaron, então, Toninho, queria te agradecer pela sua participação nessa live especial. Agora são 19h27, passamos bem o tempo, mas, Toninho, então, muito obrigado. Queria passar, antes de dar a palavra final para o Aaron, falar com o Herbert,
que também pode se despedir de quem nos assiste agora. Alô, Herbert, liga o microfone. Sempre estou esquecendo de ligar o microfone. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que ouviu aí essa nossa live. Nós estamos aí discutindo com a diretoria do sindicato, da gente tentar, nesse próximo período, fazer mais lives como essa, para a gente discutir futuro, discutir visões. A gente vamos começar uma campanha forte agora pela reestatização da Embraer. A gente já fez essa campanha em 2009, era um outro cenário, agora essa realidade é muito mais possível, e nós vamos fazer uma campanha muito forte em relação a isso, chamar todos os sindicatos, a sociedade civil brasileira se juntar nessa campanha. Mas eu também não podia deixar de agradecer também, assim, algumas pessoas falaram, qual a opinião do sindicato em relação à vinda para a Boeing? Nós achamos que foi uma vitória, e acho que é importante esclarecer isso. Para nós foi uma vitória a Embraer não ser entregue para a Boeing. É uma vitória porque mantém a soberania nacional, tem mais chance de manter os empregos no Brasil, certo? Porque aí mantém aquela mão de obra brasileira aqui no Brasil, tem mais chance de desenvolver a indústria tecnológica brasileira e não o risco do futuro, porque entregar para a Boeing significaria que daqui, sei lá, se no futuro tivesse alguma crise, como está acontecendo agora, a Boeing poderia fechar a fábrica. Um exemplo disso se a Boeing há um ano atrás já tivesse comprado e consolidado o negócio com a Embraer, o que a gente poderia estar vendo agora não é um cancelamento de uma compra. A Boeing, se já tivesse com a empresa comprada, ela poderia simplesmente falar, olha, vou fechar a fábrica do Brasil ou vou demitir metade dos trabalhadores. É isso que ela poderia fazer. Então, acho que essa crise agora do coronavírus, né, que está afetando o mundo inteiro, demonstrou que a Boeing não com os seus, não se preocupa com as outras partes. Inclusive, não honrou o próprio acordo que ela quis, que era de comprar a Embraer. E para isso, assim, a gente fez toda uma campanha nesses últimos 2 anos, eu queria encerrar dessa maneira, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que se empenhou nessa campanha, tá? Nós estamos escrevendo um texto aí do sindicato sobre tudo isso, a gente depois vai citar todo mundo, eu não quero esquecer todo mundo, mas são alguns que eu acho que é importante falar, que é o professor Barbieri, o engenheiro Wagner, a Renata Belzunces, a Lívia, o Marcos da PUC, que ajudou a gente bastante, o professor Eron é um dos que ajudou a gente também nessa trajetória toda, o professor Bernardes, que ajudou a gente também bastante, lá de São Paulo, veio inclusive num seminário que o sindicato organizou, o Ilaese, na figura do Gustavo, do Cristiano, todo o jurídico do sindicato, né, a figura do Aristeu, do Marcelo, estiveram em Brasília fazendo toda uma correria também sobre tudo isso, a assessoria da CSP com Lutas, a nossa central, né, a central do CSP com Lutas de conjunto, os sindicatos, né, não poderia deixar de agradecer o Sindicato dos Metalúrgicos de Araraquara, a antiga diretoria do Sindicato de Botucatu, as federações dos metalúrgicos do estado de São Paulo, as centrais, na verdade, todas as centrais dos sindicatos brasileiros se envolveram nessa campanha, e a nossa diretoria do sindicato, aí, seus ativistas que se envolveram no dia a dia dessa campanha. Desculpa aí, foi um pouco longo, foi um pouco meio Xuxa, né? Para quem lembra, um beijo, mas era um agradecimento que a gente não poderia deixar de fazer, porque nós temos um sentimento de vitória, depois de 2 anos, mais de 2 anos dessa transação aí, a gente acha que foi uma grande vitória não acontecer a entrega da Embraer brasileira para a norte-americana Boeing. Obrigado aí a todos. Obrigado, esse foi o Herbert Claros, que é diretor do sindicato, também participou ativamente dessa campanha contra a entrega da Embraer para a Boeing. Agora eu queria passar para o professor Aaron, que está lá, repito, nos Estados Unidos e tão gentilmente aceitou nosso pedido para que pudesse participar dessa live importante. Professor, desculpa que a gente acabou se alongando bastante aí do inicialmente tratado, e em nome do sindicato eu gostaria de agradecer profundamente a sua participação, doar o seu tempo para conversar aqui com os brasileiros e colocando a impressão do senhor sobre essa transação e sobre o futuro da Embraer em nosso país. Deixo então esses últimos minutos para o senhor fazer aí a sua fala final. Obrigado, não sei se tenho algo preparado para terminar essa reunião, mas simplesmente quero agradecer a vocês e parabenizar a vocês, especialmente os do sindicato, por essa vitória, porque realmente podia ter sido uma tragédia e agora tem oportunidade.
é uma oportunidade, não tem nenhuma garantia que sai para frente num mundo melhor, mas com as pessoas que estão aqui na chamada, assistindo, trabalhando como tem trabalhado por muitos anos, eu tenho até esperança que podemos mudar o mundo. E esse é o único que podemos fazer, a solidariedade entre nós, internacionalmente, entre todas as pessoas, povo norte-americano, povo brasileiro, povo de América Latina, todo mundo. E essa solidariedade é a única coisa que podemos fazer para mudar o caminho onde estamos. Como o doutor Toninho falou antes, estamos frente à barbaridade e a única outra opção é solidariedade e juntar forças para sair para frente. Então, agradeço a vocês e vamos seguir trabalhando sobre setor aeronáutico no Brasil, no mundo inteiro e sobre um futuro melhor. Obrigado, professor. Parabéns pelo seu português aí, muito bom. E até uma próxima, então. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Bom, gente, então agora são 19h33, nós passamos bastante do tempo inicialmente previsto. Queria agradecer a todos vocês que puderam acompanhar esse debate, enviaram as suas perguntas, questionamentos, ponderações. E é isso. Amanhã nós voltaremos a ter uma live, é o programa Em Movimento, que vai voltar às 18 horas e com um tema importante, que é a conjuntura brasileira. O Brasil está pegando fogo aí, é ministro caindo, é o Bolsonaro não parando de fazer aquilo que ele tem feito. Então amanhã nós teremos um programa Em Movimento com duas figuras muito importantes e quero fazer um convite para que você acompanhe. Nós teremos a presença da deputada federal pelo PSOL, Sâmia Bonfim, e também o presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida. Então, fique ligado nas redes sociais do sindicato, no YouTube, Instagram e Facebook, para que você possa acompanhar, então, essa live, programa Em Movimento, que sempre rola às quintas-feiras. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado, tenha uma ótima noite de quarta-feira e nos veremos amanhã. Importante ressaltar só, antes de encerrar de verdade, cada um de nós está na sua casa, cada um no seu quadrado, para até tentar evitar ao máximo a proliferação do coronavírus. A vocês, uma boa noite.